Então prontinho, lembrar de colocar para apresentar a minha tela, coisa que eu esqueço, né? Muitas vezes. E hoje na aula a gente vai ter bastantes exemplos aí, porque a análise combinatória envolve muito exemplo, né? Pronto. Deixa eu abrir minha câmera aqui, deixando um pouquinho maior. E pronto, aqui estou eu. Com um novo fundo aí. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos estudar a análise combinatória, dando continuidade. Só que na aula de hoje vamos especificamente estudar as combinações e os arranjos, certo? Eles são exemplos de combinações que eu posso fazer em um determinado contexto, certo? Aí vai ter uma pequena diferença entre as combinações simples e os arranjos simples, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então eu vou colocar aqui para vocês uns exemplos, ó, só para a gente já ir analisando as diferentes situações que podem aparecer para nós. Então, quando é que vai ser combinação ou arranjo? Então vamos analisar as seguintes situações, ó. Primeira situação: de quantas formas diferentes a gente pode escolher dentre 5 pessoas, 3 delas para ocupar o cargo de coordenador. E a segunda situação é: de quantas formas diferentes podemos escolher dentre 5 pessoas, 3 delas para ocupar o cargo de coordenador, supervisor e professor. Então olha só, a partir dessas duas situações você consegue ver o seguinte: na primeira você tem 5 pessoas e você quer escolher 3 delas para ocupar só um cargo, né, que é o cargo de coordenador. Então você tem 5 pessoas, quer escolher dentre essas 5, 3 para ocupar o cargo de coordenador. Aí a minha pergunta é: de quantas formas diferentes eu posso escolher essas 3 pessoas dentre 5 para ocupar apenas um cargo, certo? Então aí você já consegue entender que a ordem dessas pessoas não vai importar. Como assim a ordem não vai importar? Sempre nas suas questões de análise combinatória vai ter algo relacionado a isso, certo? A ordem dos fatores, certo? Nessa situação aqui a ordem não está importando, porque qualquer pessoa pode ocupar este cargo aí de coordenador, certo? Então, dentre as 5, eu posso escolher 3 e qualquer um aí pode ocupar esse cargo de coordenador. Já no segundo exemplo, ó, vai ter uma diferenciazinha. Eu vou ter 5 pessoas novamente. Dentre essas 5, eu quero escolher 3. Só que agora eu não vou ter mais apenas um cargo. Vou ter, ó, um cargo para coordenador, outro cargo para supervisor e outro cargo para professor. Então, nessa situação aqui, já vai mudar pelo seguinte fato: vou ter 5 pessoas, dentre essas 5, tenho que escolher 3, só que agora eu tenho que distribuir essas 3 para 3 cargos distintos. Então, no caso aí, a ordem de distribuição que eu vou fazer já vai ser importante, certo? Então, no momento agora, eu não vou dizer o que é arranjo ou o que é a combinação. Mas vocês perceberam aí, ó, que nesse primeiro caso, nós conseguimos ver que a ordem, deixa eu digitar aqui, se o computador me ajudar novamente, não ficar bugando. Eita.
Vou colocar aqui no cantinho. Importa. No caso, a ordem aí dos fatores é interessante para mim. Já nesse segundo aqui, a ordem... Opa, confundi, pessoal. Aqui no primeiro a ordem não importa, né? Porque eu posso dessas 3 pessoas escolher qualquer uma para o cargo de coordenador. Então deixa eu editar aqui. Pronto. Ai, ai, lá vem isso de novo. Misericórdia. Pronto. Vou deixar até assim, não vou nem mexer nisso aí mais para não dar problema. A ordem ali não importa. Enquanto que aqui a ordem importa. Certo? Imposta. Importa. Pronto. Então vamos analisando essas situações, certo? Para a gente já se familiarizar um pouquinho mais com isso. Certo? Eu vou passar aqui agora. Pronto. Então aqui eu vou ter mais 2 exemplos. Ó. Em uma corrida com 10 competidores, apenas os 3 primeiros sobem ao pódio. De quantas maneiras esse pódio pode ser formado? Então, olha só. Estamos estudando o que? Análise combinatória. Então, na análise combinatória, a gente sempre vai estudar a quantidade de possibilidades que eu posso fazer com um determinado número de elementos. Então, aqui eu tenho 10 competidores, certo? E eu vou estar dizendo que apenas os 3 primeiros vão subir ao pódio. Então, sempre que você tiver... Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Sempre que você tiver coisas desse tipo, você pode ou tentar utilizar a fórmula, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual é a fórmula, ou intuitivamente você também pode tentar resolver isso aí. De qual maneira? Pronto. De qual maneira você vai resolver isso aí? Ó? Olhando para o primeiro exemplo. Em uma corrida com 10 competidores, apenas os 3 primeiros sobem ao pódio. De quantas maneiras esse pódio pode ser formado? Então, antes de fazer um cálculo, eu tenho que entender a questão. Então, vou ter 10 pessoas, certo? E quero distribuir elas de várias formas diferentes nesses 3 pódios, certo? Imagina como se fossem assentos. Tenho que colocar essas 10 pessoas em 3 lugares. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você escreve 3 espaços como se fossem em 3 lugares. Beleza? Sempre tenta fazer assim, ó. Você vai lá ter 3 espaços e você vai ter que distribuir 10 pessoas nesses 3 espaços. Ok? Aí olha só. Nessa situação aqui, ó, eu tenho um total de 10 pessoas, né? Não é o que minha questão diz? 10 competidores, ó. E esse pódio, eu estou dizendo que o primeiro vai ter, vou colocar assim, primeiro lugar do pódio, o segundo e o terceiro.
Então, no pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar recebem premiações diferentes, né? Então, olha só, nessa situação, a ordem que eu vou distribuir essas 10 pessoas, ela vai ser importante, certo? Por que a ordem vai importar aí, professor? Porque se a pessoa ficar aqui, uma pessoa qualquer, ficar nesse primeiro lugar, deixa eu fazer aqui uma pessoazinha, um desenho bem bonito. Se essa pessoa ficar no primeiro lugar, vai ser diferente. Caso ela fique aí ó, no terceiro, ela vai receber o quê? Uma premiação diferente. A perna do bichinho ficou torta. Não tem problema não. Tá parecendo que o que tá no terceiro lugar tá mais feliz do que o do primeiro, né? Tá tipo dançando. Então vocês conseguem ver isso aí, ó. Que a ordem aí vai importar. Nessa primeira situação, a ordem em que eu distribuí eles. Porque o pódio, né? A gente sabe que um pódio, o primeiro colocado ganha uma premiação maior do que a premiação que o segundo colocado vai obter, né? Então nessa situação aqui, ó, a ordem importa. Beleza? Vocês conseguiram entender isso aí? Respondam aí para mim, por favor. Porque essa parte é um tópico assim, vamos dizer, muito importante, crucial para o entendimento do que arranjo e o que é combinação. Vocês estão aí? Sim, é porque tem um delayzinho, né? Eu sempre esqueço isso. Aí às vezes eu penso, vocês têm que responder na hora, mas não é assim. Pronto, deu para entender, né? Certo. Agora vamos olhar para esse segundo caso aqui, ó. Em uma corrida com 10 competidores, mesma quantidade de competidores, ó. E uma corrida também, né? Só que aqui vai mudar uma coisinha. Os 3 primeiros competidores, faltou uma coisinha aqui na digitação. Então, os 3 primeiros competidores recebem a mesma premiação. Olha só. Então, eu vou estar dizendo que esses 3 competidores que vão chegar agora, os 3 primeiros, né? Vão receber uma premiação igual, a mesma premiação. Enquanto os outros não vão receber nada. De quantas maneiras diferentes podemos premiar esses competidores? No momento aqui, ó, vocês podem perceber que eu não estou fazendo cálculos, né? Não estou querendo saber essa quantidade em si. Estamos analisando aqui apenas quando a ordem aí da situação vai importar no meu cálculo ou não, certo? Então neste caso aqui, ó, os 3 primeiros vão receber a mesma premiação. Então olhando para esse mesmo desenho, ó, caso eu chegue em primeiro lugar, vou receber a mesma premiação que eu receberia caso chegasse em primeiro lugar ou em segundo lugar. Então, a ordem aí em que vou chegar nesse pódio não vai importar. Toda vida eu troco as letras. Então, olha só. Nesse caso, temos duas situações bem semelhantes, só que tem uma coisinha diferente. No primeiro caso, a ordem importa, e no segundo caso, a ordem não importa. Então, veja bem. Agora que vem o mistério. Mistério não, né? A parte... uma da parte fundamental da aula. Sempre que você tiver, pessoal, falando sobre uma questão
em que você vai ter que distribuir uma quantidade de pessoas, uma quantidade N de pessoas, distribuir em P espaços, em P lugares, e que a ordem importar, você vai usar o arranjo. Ok? Então, sempre numa questão que você estiver fazendo, sabe que aquela questão é sobre análise combinatória e você tem que agrupar uma quantidade N de elementos tomados P a P, você vai usar o arranjo. Quando a ordem não importar, você vai usar o seguinte, ó, a combinação. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para ficar melhor. Não dá certo não. Pronto, então é isso aí, ó. Aí pra gente lembrar disso tem um macetezinho. Deixa eu só ir pro macetezinho, depois eu volto. A ordem importa? Você vai fazer a pergunta. Se a sua resposta for aham, como se fosse um sim, né? A ordem importa? Aham. Então você vai usar o arranjo. Olha só. A ordem importa? Aham. Você usa o arranjo, não foi o que eu falei? A ordem importa? Arranjo. Certo? Macetezinho aí, bizu. Para não esquecer. E ó, você vai fazer a pergunta também, ó. A ordem importa? Se você disser não, aí você utiliza a combinação. Rimando, né? A ordem não importa não? Combinação. A ordem importa? Aham, arranjo. As piadinhas meio sem graça, né, da matemática, mas que às vezes isso aí facilita muito para a gente não confundir as fórmulas, certo? E vamos lá ver quais fórmulas são essas. Então, no arranjo, só um minuto, pessoal. Mãe, bota esse carregador, coloca esse carregador aqui em cima, por favor. Senão essa bebezinha vai puxar. Bora sair daqui. Seu irmão tá ocupado. Uma bebezinha querendo puxar o fio do carregador. Vamos dizer oi pra ela. Diga oi, galera. Pega, mãe, tô dando mal. Tchau, deixa. Tchau. Interrompemos nossa programação. Pegue. Ela veio quietinho no quarto, aí vem. Que é atenção, né? Ficar puxando o fio, batendo na cama pra eu falar com ela. Pronto, ela apareceu já e agora já foi embora já. E é assim. Fofinha, né? Pronto. Então olha só. A gente vai ter uma forma para o cálculo da análise. Ó. Do arranjo, perdão. E vamos ter também uma forma para calcular a combinação. A fórmula que a gente utiliza no arranjo é a seguinte. Ó. Você lê isso aqui da seguinte forma. Um arranjo de N elementos distribuídos P a P. Certo? Como assim? Ó? Vamos ler aqui para ver se facilita. Primeiro que quando a gente vai utilizar o arranjo quando a gente tiver uma situação em que queremos distribuir, né, em que a ordem vai importar. Então é isso que está dizendo aqui, ó.
Temos N elementos e queremos considerar P desses elementos, levando em consideração a ordem. Não é isso que a gente viu? A ordem importando, levando em consideração minha ordem, eu vou utilizar o arranjo. Cada conjunto formado é chamado de arranjo dos elementos N tomados P a P. Certo? Aí a gente calcula o arranjo dessa maneira, com essa fórmula. Como assim, professor, tomados P a P? E quem é esse N aí? Certo? O N vai ser a quantidade de elementos totais. Naquele exemplo aqui, ó, o N seria que número aqui? Qual a quantidade total de elementos que eu quero distribuir? Respondam aí para mim, por favor. Para ver se vocês estão ligados. Isso, exatamente, Yasmin. O meu N aí é igual a 10. Por quê? Porque eu tenho 10 competidores que eu quero distribuir. Então, nesse caso aqui, ó, o N sempre vai ser essa sua quantidade total. E o seu P, tá dizendo aqui, né, tomados P a P. Que vai ser isso? O seu P vai ser... deixa eu falar de uma forma mais formal para vocês. Mais informal. O P vai ser os seus espacinhos que eu tinha feito aqui, ó. A quantidade de espacinhos que eu tinha escrito. Então, eles tinham que... essas 10 pessoas tinham que ocupar esses 3 lugares, né? Que era o pódio. Então, esse 3 vai ser justamente o seu P. Então, você vai ter que distribuir 10 pessoas tomadas 3 a 3. Por isso que a gente diz P a P. Certo? E deu para entender aí quem é o P, ó. P é os espacinhos que eu quero distribuir, a quantidade de assentos. Pode aparecer numa questão, sempre aparece assim no Enem, com cores. Teve uma questão do Enem, eu acho que está na lista que eu coloquei, que falava sobre uma bandeira. Não, uma bandeira não. A taça da Copa do Mundo. Que ela tinha algumas figuras e você tinha que distribuir lá por uma certa quantidade de cores. Então lá tinha, se não me engano, 5 espaços que você podia colocar em cada espaço uma cor diferente. Então esses 5 espaços, 5 lugares seria o P. E o total de cores é o seu N, certo? Naquela situação. Então a nossa fórmula que a gente vai utilizar é a seguinte. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Ok? Arranjo. A ordem importa? Arranjo. Então você usa essa fórmula aqui. Ó. N vai ser a quantidade total de elementos e P os espacinhos que você quer distribuir eles. Certo? Aí, importante saber ter visto a aula passada para você lembrar o que é o número fatorial. Certo? Para quem não viu a aula passada, o número fatorial é igual a ele multiplicado pelos seus antecessores até chegar no 1. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Este é um exemplo. E agora, ó, na combinação. Qual vai ser a fórmula que eu utilizo na combinação? Então, lembrando, ó, nós na combinação, quando é que você vai utilizar ela? Quando você tiver N elementos e você quer considerar P desses elementos sem levar em consideração a ordem. Então, a ordem não importa. A ordem não importa não. Combinação, certo? Cada forma de escolha é dita como uma combinação dos N elementos tomados P a P. Aí a gente pode calcular esse total de combinação com a seguinte fórmula. CNP, uma combinação de N elementos
tomados P a P vai ser igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes, aqui tem uma multiplicaçãozinha, certo? Eu posso, se eu não colocar esse pontinho aí, não vai estar errado, porque quando eu tenho um número e depois aparece outra parcela entre parênteses, você já entende que ali você tem um sinal de multiplicação, certo? Aqui, ó. Você poderia colocar aí ou não. E continuando a fórmula, né? P fatorial vezes N menos P fatorial. Então preste atenção. Isso aqui é a mesma coisinha que vai aparecer lá no arranjo. A mesma coisa, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Isso que eu circulei aqui em azul, certo? Só que aqui na combinação vai ter o que, ó? Um P fatorial multiplicando. Então na combinação, pessoal, você vai ter menos possibilidades, certo? Do que no arranjo. Isso se tratando do mesmo exemplo, certo? Por quê, ó? Porque aqui embaixo eu tenho esse P fatorial no meu denominador. Então sempre que eu tenho uma fração, deixa eu fazer aqui uns exemplos. Sempre que eu tenho uma fração, ó, por exemplo, o 8 sobre 2. Isso aqui dá 4, né? Mas olha só, sempre que eu tenho uma fração, quanto mais eu aumentar o meu denominador, menor será o meu resultado, certo? Por exemplo, se eu aumentasse aí o meu denominador, dissesse que ele agora era 4, então eu teria 8 sobre 4. Que isso aí dá 2, né? Certo? Aqui é perceptível ver o que está acontecendo. Quanto maior o meu carinha de baixo, menor vai ser o meu número, certo? Porque pensa da seguinte forma: você tem um valor e quer dividir ele por outro valor pequeno, certo? Você vai encontrar um número, né? Mas aí se você aumenta esse valor que você vai dividir, aí você vai ter números menorzinhos, né? 8 laranjas dividido para 2 pessoas, 4 laranjas para cada. Mas aí se eu aumento a quantidade de pessoas, o meu número de laranjas que eu vou distribuir para elas vai ser menor. Certo? Deu para entender isso aí? Aí por que eu falei isso? Porque na combinação, ó, vai aparecer esse P fatorial. Então é a única coisa aí diferente do arranjo para a combinação na fórmula é que na combinação tem o P fatorial. Certo? Por quê? Porque eu vou estar retirando algumas repetições. Ok? Uma situação bem interessante para vocês entenderem isso é o seguinte. Eu quero formar duplas, certo? Com 3 pessoas. Vamos supor. Quero formar duplas com 3 pessoas. Então eu vou ter aqui Joãozinho, Maria e Luquinha. JLN. Aí eu vou fazer aqui, ó. Se eu quero
fazer duplas, coloco 2 espacinhos. Aí olha só. Se eu tiver uma dupla com Maria e Luquinha. Aí se eu fizer outra dupla só que agora com Luquinha e Maria, eu vou ter a mesma dupla? Sim ou não? Isso aí é a mesma dupla? Sim, exato. Então, nessa situação, a ordem aí que eu distribuí, ela não vai importar, certo? Nesses 2 exemplos aí, ó, a ordem não importa. Tanto faz eu colocar Maria e Luquinha quanto Luquinha e Maria, certo? Então esse aqui é um exemplo de combinação, certo? Uma combinação de 3 elementos, Joãozinho, Maria e Luquinha, tomados 2 a 2. Por quê? Porque eu vou fazer duplas. Duplas são 2 pessoas, né? Então olha só, pessoal. As combinações vão ter números menores do que os arranjos, se for o mesmo exemplo, né? Porque eu preciso, dentre todas as minhas possibilidades, eliminar algumas assim, ó. Entendeu? Eu retiro as repetições, porque para mim só vai ser interessante uma delas, já que as duas são a mesma coisa, certo? Então é por isso que aqui aparece esse p fatorial, porque eu tenho que dividir a minha quantidade de combinações, tenho que dividir por esse número p, para que eu tire as repetições, desse jeitinho que eu fiz aqui. O que está acontecendo por trás da fórmula é isso, certo? Aí assim é mais fácil de vocês não esquecerem. Certo? Tudo ok até aí? Pronto. Acho que é que se abra a fila. Sem nem o que esse Google Meet está falando aí. Pronto, então esse aqui eu já falei, né? Diferença entre arranjo e combinação. Então lembra disso aí, ó. Arranjo. A ordem não importa não, combinação. Pronto. Então agora vamos à prática. Sim, Jamil levantou a mão, foi? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Pode falar, Jamil. Pode falar. Será que ela clicou sem querer? Eita, derramei a água, meu Deus. Jamile? Iria falar algo? Pode falar. Já aconteceu isso comigo também, numa aula da faculdade. Meu professor foi sem querer, desfaça aí. Sem problema, relaxa. Deu uma pausazinha, deu até pra eu tomar uma água aqui. Tomar água e derramar ao mesmo tempo. Pronto, então vamos resolver, ó. Chega, tive um susto quando falou meu nome. Ai, ai. Pronto. Então vamos lá. Então esse exemplo aí é o seguinte, ó. Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapatos, certo? Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares de sapatos. Tem muito sapato nessa, Júlia? Eu só tenho 2 pares.
Enfim. De quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 pares de sapatos para sua viagem? E aí, pessoal? Primeira coisa que você tem que fazer numa questão envolvendo isso aí, ó. Você já sabe que vai ser sobre uma determinada combinação, né? Que ela vai ter 12 sapatos e vai ter que escolher 5. Então você pode escolher esses 5 sapatos de várias formas diferentes, né? Mas olha só, você tem que saber olhar para a questão, você tem que olhar para a questão e identificar se a ordem aí dos seus sapatos vai interferir ou não. Vocês acham que a ordem aí importa? Aham. Ou não importa? Vão colocando aí no chat. Quem acha que importa, coloca assim. E quem acha que não importa, coloca não. A ordem aí importa? Não, não, não. Ó, e vocês estão aí, estão ligados, né? A ordem não importa aí, né? Justamente. Porque, por exemplo, deixa eu reduzir aqui minha quantidade de sapatos. Vamos supor que eu quisesse só escolher aí 3 sapatos, né? Ela colocou 5, eu vou colocar 3 só para não ficar tão extenso. Aí, deixa eu ver aqui. Vou usar um exemplo meu. Um sapato um tênis da Nike, um tênis da Adidas. Tomara que eu não leve um bloco aí no YouTube por estar falando isso aí. Tô falando os dois, ainda bem. Não tem nem como eles brigar. Nike, Adidas e Puma. Umas marcas aí bem esportivas e que eu gosto bastante. Pronto, então eu tenho aí três tênis. Um da Nike, um da Adidas e um da Puma. Então tô levando eles pra uma viagem, né? Vamos supor que eu tô fazendo uma viagem também. Não sei nem quando foi minha última viagem, mas enfim. Se eu levar aqui, ó, deixa eu aceitar essa pessoa. Pronto. Se eu levar na minha mochila em ordem diferente, ó. Eita. Desculpa. Se eu levar em ordem diferente, ó. Um da Puma, um da Adidas e um da Nike. Peguei esses meus 3 tênis e distribuí eles de outra forma. Mas aí, isso não é a mesma coisa, né? Eu não vou ter de qualquer forma os 3 tênis. Então a ordem aí não vai importar. Certo? A ordem não importa. Não, coloquei até assim, uma forma mais informal, mas não tem nada não. A ordem não importa, né? Deixa eu descer aqui o chat para ver o que vocês estão falando. Se a ordem não importa, eu utilizo o quê? Arranjo ou combinação? Isso, exato. A ordem não importa não. Combinação, certo? Rima. Então você vai fazer uma combinação de quantos elementos? Quem vai ser o seu N? Isso aqui está muito clarinho. Deixa eu fazer em outro lugar. Você vai ter uma combinação da quantidade total de elementos. Nesse caso, a quantidade total de pares de sapatos. Nesse caso vai ser quanto? 12. Show.
Tenho 12 pares de sapato aí disponíveis para mim. Uma combinação de 12 elementos. E eles vão estar se distribuindo de quantas formas aí? Deixa eu colocar aqui logo uma combinação de 12. Isso, Jamil. 12 elementos tomados 5 a 5. Esses 5, você sempre tenta imaginar como os espacinhos lá que eu faço. Eita. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Você vai ter que pegar os 12 sapatos e ir distribuindo de forma diferente nesses 5 espaços. Então é isso aí, ó, combinação. Aí qual é a forma de combinação? N fatorial fazer outra cor aqui em preto. Então a fórmula da combinação é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. E nas duas formas, ó, vai aparecer isso aí, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Nas duas formas tem isso. Só que na combinação, como a gente tem que tirar as repetições, então eu tenho que acrescentar, ó, aqui o P fatorial. Eu tiro as repetições porque para mim a ordem aí não importa. Se eu tiver um sapato da Nike e um da Adidas, é o mesmo que eu tenho um sapato da Adidas e um da Nike. Então eu tenho que eliminar essas repetições. Para eliminar essas repetições, preciso dividir minha quantidade total de combinações justamente por esse Pzinho aí. Aí por que eu coloquei esse P depois, né? Se a gente viu na fórmula que ele estava antes, né? Mesma coisa, certo, pessoal? Quando você tem uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o seu produto. Então eu posso escrever assim, ó. Acho até mais fácil de escrever assim, porque você lembra que sempre você vai ter isso, para as duas fórmulas. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Aí na combinação, basta acrescentar o P fatorial. Beleza? Qualquer dúvida pode falar, tá bom? Então vamos continuar isso aqui. Então eu vou ter o seguinte, ó. Substituindo os meus valores, na minha fórmula eu vou ter 12 fatorial. Eita. 12 fatorial dividido por N menos P fatorial. N é 12, né? E P é 5, então eu tenho que fazer, ó, 12 menos 5. Vou colocar assim, não vou fazer direto não, certo? Vou fazer com calma, né? Tranquilidade, sem pressa. Para que ninguém fique bugado. Vezes P fatorial. E P é 5, né? Então eu faço vezes 5 fatorial. Pronto. Agora vou resolver isso aí, ó. De que forma vou resolver? 12 fatorial é o numerador, repito. 12 menos 5 dá quanto, pessoal? 7. Então venho e coloco 7 e o fatorial aqui, ó, que está fora do parênteses.
parênteses, multiplicado por 5 fatorial. Show! Agora a gente vai ter que exercitar umas coisinhas que vimos na aula passada sobre simplificação entre fatoriais. Eu não preciso aqui calcular quanto é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não preciso fazer isso, certo? Ia dar um número muito grande. Não preciso fazer isso, certo? Ia ter que fazer essa multiplicação e depois dividir pelo resultado da multiplicação dos fatoriais de baixo. Olha o tempo que isso ia dar. Na sua prova você precisa economizar tempo. Então a aula passada serviu justamente para isso. Quem é que lembra como resolve isso? Eu vou pegar o meu fatorial de cima e vou abrir ele até chegar no maior fatorial lá de baixo, certo? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Só até aqui, ó. Aí no final do meu número eu coloco o fatorial, porque aqui eu estou mostrando que teria uma continuação ainda. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então esse 7 fatorial é justamente o restante do meu número fatorial. Aí eu abro só até ali, ó, para eu fazer uma coisinha. Quando eu repetir o meu denominador, eu vou ter tanto aqui no denominador 7 fatorial quanto lá no numerador. Então, meu intuito em fazer isso é justamente para que eu possa simplificar essas parcelas aí, o que aparecem repetidas. Então, esse 7 fatorial eu posso simplificar com aquele. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4. Deixa eu escrever aqui, né, para não confundir vocês. Para não ter que abrir o 5 fatorial e reescrever aquele numerador de novo, vou escrever aqui, ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Deixa em forma de rascunho isso aqui, ó. Que eu acho que vai dar 20, 60, 120, né? Não é isso? 5 fatorial, 5 vezes 4, que vai dar 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 vezes 2 dá 120, né? Todo mundo concorda com isso? 5 fatorial é igual a 120. Pronto. Então isso aqui vai dar 120. Aí agora eu vou fazer outra simplificaçãozinha aqui, ó. Esse zero aqui eu posso eliminar com esse. Simplificar com esse. Então, na verdade, eu teria 12 vezes 11 vezes 9 vezes 8 dividido por 12. Essa continha aí, certo? É bem simples, só multiplicação normal. Se eu for fazer aqui, vai demorar um pouquinho de tempo, se eu for fazer cada multiplicação. Então, eu peço que alguém que está em casa
com o celular pertinho e tal, faça aí e diga para mim quanto é a multiplicação de cima, certo? Aí depois a gente divide, vamos fazer devagarzinho. Quanto é que dá essa multiplicação aqui de cima? 12 vezes 11, vezes 1, vezes 9, vezes 8. Eu só lembro do resultado final, não lembro da multiplicação de cima não, quanto deu. Peço ajuda aí de algum monitor, vamos dizer assim. Em cima dá 9.504. Acredito que é isso mesmo. Acho que eu lembro desse valor. Pronto. 504. Aí quando eu dividir isso aí por 12, vai dar quanto? 792. Show, Jamile. Muito obrigado, viu? Então eu encontro aí 792. Então essa aí é a minha resposta final, pessoal. Eu tenho 792 possibilidades diferentes de escolher 5 pares de sapatos dentre 12 pares de sapatos. Uma quantidade grande, né? Eram até números pequenos, 12 e 5. Certo? Então veja só. Você percebe, né, que você com poucos números, poucas quantidades de pares de sapato, você já achou um número grande. Imagine isso aí para senhas de senhas de cartões, para números que podem sair numa Mega Sena. Na Mega Sena você vai ter 60 números e você precisa acertar uma combinação de 6 números, né? Então são muitas possibilidades possíveis. Por isso que é muito difícil que nós pobres trabalhadores assalariados que a gente tenta a sorte, né, na Mega Sena para ficar milionário ganha. Muito difícil. Quando você acerta junto com outra pessoa. Quando a gente for estudar probabilidade, vamos ver isso aí melhorzinho. Qual a probabilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena? Fica a pergunta aí para a gente responder em aulas futuras, certo? Então nossa resposta aqui é 729 possibilidades. Maneiras diferentes, né? Vamos responder de acordo com a 792, perdão. 792 possibilidades. Certo? Então a gente vai ter mais 2 exercícios aí. Vai dar tempo de concluir agora, vai dar sim. Ou então, todo mundo entendeu essa questão aqui? Vamos ver aí. Primeiro, né? Tenho que ver se a questão... Só tá aparecendo minha cabeça aqui, meu Deus. Pronto. Tenho que ver se a questão ela vai... A ordem vai importar. Se a ordem importar, arranjo. Se a ordem não importar, não, combinação. Depois, olha a quantidade de elementos que eu tenho e a quantidade de maneiras que eu tenho que distribuir eles. Então vamos resolver essa aqui agora. A senha de uma conta bancária é formada de 6 números ou de 4 números, dentre os números de 0 a 9, dependendo aí do banco. Banco A e Banco B, respectivamente. Os gerentes sempre aconselham a não utilizar o mesmo número mais de uma vez. Qual banco oferece o sistema de segurança de senhas mais seguro? E quantas senhas a mais um banco pode ter em relação ao outro?
E aí, pessoal? Aí tem uma observaçãozinha lá no final, certo? Sempre seguindo o conselho do gerente. Então vamos ler aqui, a gente já leu a questão, né? Vamos entender o que ela está pedindo. Temos aí uma senha de uma conta bancária. E no meu banco A, ó, eu utilizo 6 números. Por que eu utilizo 6 números? Que apareceu aqui a palavra, ó, respectivamente, né? Respectivamente. Quando aparecer essa palavrinha aqui, ó, o que é que ela significa? O primeiro valor que eu disse vai se referir ao primeiro banco. E o segundo valor, que é 4 números, ele vai se remeter ao segundo banco que eu falei. Certo? Isso aqui é importante para você não errar sua questão. Respectivamente significa isso. Então vamos lá. O banco A, as senhas dele, da conta bancária, é formada aí por 6 números. E no banco B por 4. E os números que você tem para fazer a senha são justamente os nossos algarismos. Os números de 0 a 9. Ó. Números de 0 a 9. Então a senha é constituída apenas por números. Legal, deu um Ctrl Z, apagou o que eu acabei de fazer. Pronto. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo. Aí olha só. Os gerentes sempre aconselham a não usar o mesmo número mais de uma vez. Certo? Por quê? Uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer é colocar em senhas com data de aniversário, data de nascimento do filho, data de nascimento, aniversário da mãe, essas coisas. Se uma pessoa for tentar dar um golpe, tentar roubar a sua conta, as primeiras senhas que ela vai tentar vão ser aquelas, né? Então já é uma coisa que o gerente de banco fala para você, não coloque esses números. Mas tem muita gente que ainda coloca. E outro conselho que eles dão é não utilizar o mesmo número mais de uma vez. Certo? Para que a sua senha não fique fácil. Se sua senha for de 4 dígitos, você colocar 2222. É muito fácil aí de a pessoa acertar uma senha dessa, né? Então nessa questão você vai ter que perguntar o seguinte: vamos supor que eu tenho uma senha de 3 dígitos. Três dígitos. Aí eu usei os seguintes números, ó. O número 1, o número 2 e o 3. Vou montar duas senhas aí com esses números. 2, 1 e 3. Pronto. Essa foi uma senha, né? Usando esses 3 números. Se eu fizer outra senha usando os mesmos números, só que agora distribuindo eles de forma diferente. 1, 3 e 2. E aí, ó, tenho a mesma quantidade de dígitos, né? 3 dígitos. E os mesmos números. Só que aí eu vou ter o quê? Senhas diferentes, né? Se você for botar uma senha dessa no seu celular, o número de baixo aqui não vai desbloquear o seu celular, né? Então vocês concordam aí que são senhas diferentes?
Pronto. Aí neste caso, a ordem vai importar? Você tem a mesma coisa, né? Você não tem a mesma coisa. Então a ordem importa sim ou não? Essa ordem é importante? Sim, isso mesmo. A ordem aqui vai importar. Neste primeiro caso eu tenho uma coisa e neste segundo caso aqui eu tenho outra coisa. Não é igual lá no exemplo dos sapatos, que nos dois exemplos, Nike, Adidas e Puma, era o mesmo que Puma, Adidas e Nike. Eram os mesmos sapatos, só que aqui são senhas distintas. Então aí a ordem importa. Quando a ordem importa, eu uso o que? Arranjo ou combinação? Isso, muito bom, pessoal. A ordem importa? Eu não sei nem se escreve assim, né? Arranjo. Então você vai utilizar aqui arranjo, certo? Primeiro você vai ter que fazer um arranjo envolvendo o banco A com a quantidade de dígitos da senha dele. Depois você vai ter que fazer também para o banco B, certo? Porque aqui tem duas possibilidades de dígito de senha. Para o banco A são 6 números e para o banco B 4. Então vamos lá. Então eu vou ter um arranjo no banco A, certo? Fiz até azul também aqui, ó, que eu tinha... Ah, eu coloquei ele em vermelho. Deixa eu fazer em vermelho para não confundir. O banco A, ó. O A não é de banco A não, certo? O A é de arranjo. Então você vai ter um arranjo. De quantos elementos? A quantidade de elementos que eu vou utilizar é a quantidade de números disponíveis, certo? Que são os números de 0 a 9. Quantos são os números aí disponíveis para fazer a minha senha? De 0 a 9 são quantos? 10. Isso mesmo, né? Tem que contar também com o zero, certo, pessoal? É uma coisa que em muitas questões o pessoal erra. Você tem lá os dígitos, os números de 0 a 9, aí você não é acostumado a contar com o zero, né? Aí você acaba não colocando ele. Mas aí você vai ter os números de 0 a 9, então você faz 9 mais 1, que dá 10. Então você vai ter uma combinação, um arranjo, perdão, de 10 elementos tomados PAP, né? Você precisa distribuir esses 10 números numa senha de quantos dígitos? Olhando para o banco A. Que eu marquei aqui em vermelho. Banco A, minha senha é formada por 6 números. Show de bola. Então 10 tomado 6 a 6. Pronto. Então a gente vai calcular isso aí agora. Então você vai ter um arranjo de a fórmula é o seguinte, né? N fatorial dividido por N menos P fatorial. Pronto. Então no caso você vai ter 10 fatorial
dividido por 10 menos 6, ó. 10 é N e P6, né? Todo mundo tá conseguindo ver isso aqui. Então eu vou ter que fazer 10 menos 6, que vai dar 4. Então eu vou fazer aqui direto, ó. 4 fatorial. Certo? Alguém bugou nisso aí? Não entendeu? Porque eu coloquei aqui 4. Que às vezes você dá uma pescadinha na aula, né? Tá fazendo outra coisa. Aí faz, de onde apareceu esse 4 aí, professor? Que eu não tenho 4 nenhum canto aí, porque apareceu esse 4. Todo mundo entendeu? Digam aí, certo? Não sacanhão. Então agora eu vou abrir isso aí, ó. 10 fatorial é igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Não vou escrever até o final. Abro meu número fatorial até chegar no denominador de baixo. No denominador de baixo. No denominador ou no número de baixo da sua fração. Quando eu digo denominador de baixo, está errado, né? O denominador já é o número de baixo da fração. E agora é só fazer a simplificação. Eu peço ajuda aí, novamente, dos monitores da aula, para calcular essa multiplicação aí no celular, certo? Quanto é que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5? 1151 e 200. Pronto. Vendo, são muitas possibilidades aí de senhas. Apenas com 6 dígitos, né? Se fosse uma senha com uma quantidade maior de dígitos, já iam ser mais possibilidades. Então, por isso que é muito difícil alguém acertar a senha de outra pessoa. Se alguém acertar a sua senha, é porque ela teve ajuda aí de terceiro, né? Pronto. Então, essas são a quantidade total de senhas que eu posso ter usando os algarismos de 0 a 9 numa senha de 6 números. Então, isso aí foi o banco A, né? Agora vamos calcular aí para o banco B. Aí é semelhante, ó. No banco B, você vai ter um arranjo também de 10 elementos, também são os números de 0 a 9. Só que agora eles vão estar tomados 4 a 4. Por quê? Porque a minha senha agora do banco B, ela é formada por 4 números. Certo? Então aí a gente vai resolver isso novamente. Acelerando o sistema aqui, eu teria em cima n fatorial, que n fatorial é 10. Fatorial. E embaixo eu teria n menos p fatorial. N é 10, p é 4. Então embaixo eu teria 10 menos 4, que dá 6. Fatorial.
Aí, ó, aplicando aqui um método ninja, basta escrever o 10 fatorial como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Pronto. 10 fatorial sobre 6 fatorial é igual a isso aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vocês concordam? Não tem dúvida em relação a isso? Eu já tentei fazer aí de uma forma mais direta, para você já se adaptando com isso. Alguém não entendeu o que eu fiz aí? Para quem não entendeu, deixa eu fazer aqui. Eu iria ter que abrir isso aqui até o 6 fatorial. E depois dividir por 6 fatorial. No final das contas, o 6 fatorial de cima e de baixo ia cortar, né? Quem não entendeu agora consegue, ó. Isso aqui ia cortar com isso. Ia sobrar justamente o que eu deixei em preto. Certo? Então você pode abrir o seu número fatorial só até um número antes. Ou se você quiser, você abre até o número de baixo. Depois simplifica. Então, quanto é, pessoal? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Calculadora aí, por favor. 90. 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 90. 7 vezes 9, 50. 50. 15, 5.040, né? Isso aí, Yasmin. Valeu. 5.040. Essas multiplicações são simples, né? A gente consegue resolver com o cálculo normal. Só que aí não fique pensando assim, no Enem não vou conseguir fazer isso. Se o professor está pedindo para fazer na calculadora, no Enem não vou conseguir. Mas não, pessoal, é só para a gente adiantar, certo? A multiplicação é algo que vocês já devem saber lá das primeiras aulas. Pronto, então aqui, ó, nós vamos ter 5.040 possibilidades. Perceba que já é um número menor do que lá no exemplo anterior, em que a gente tinha 151.200. Por quê? Ó? Lá no exemplo anterior era uma senha de 6 dígitos, enquanto aqui é uma senha de 4. Então já é uma quantidade menorzinha. Certo? Então olha só. Nessa questão aqui, eu ainda ia ter que fazer mais uma coisinha, certo? Por quê? Ó? Porque a questão diz que... deixa eu eliminar essa coisinha aqui, ó. Vou eliminar isso aqui, certo? Não vamos fazer isso aqui agora não, porque ia demandar muito tempo. Isso aqui que acrescentou foi na questão. Porque eu queria trabalhar mais outra coisinha. Pronto. Certo? Então, vamos supor que eu não segui o conselho do gerente. Que eles dizem para não utilizar o mesmo número mais de uma vez. Certo? Vamos supor que eu não segui isso aí. Por quê? Ó? Esses números que eu achei, essas senhas, nelas existem senhas repetidas. Não repetidas com o mesmo número, certo? Tipo essa daqui, ó, com 4 dígitos. Existe a senha 1, 2, 1 e 2. Tem senhas repetidas aí, certo?
Se eu quisesse levar em consideração o que o gerente falou, eu teria que dividir esse meu número aí por 4 fatorial, certo? Se eu levasse em conta o que o gerente falou. Por quê? Porque eu teria que retirar as minhas repetições. Aí era só dividir pelo P, que é justamente o 4, em fatorial, certo? Mas como a gente tem pouquinho tempo de aula, eu vou ignorar o fato de que o gerente pediu que minhas senhas tivessem número sem repetições, certo? Isso aqui não é questão do Enem, certo? Foi uma questão que eu peguei só para a gente treinar. Então percebam que aí eu não coloquei nenhuma alternativa, né? Justamente porque eu não queria encontrar uma resposta correta. Eu queria que a gente entendesse o que devemos utilizar na questão, certo? Então se a gente fosse terminar aqui na nossa questão, qual banco oferece o sistema de segurança de senha mais seguro? Se a gente fosse analisar, certo? Nesse caso seria o primeiro banco, né? Porque ele tem mais quantidade aí de senhas do que o segundo. Se vocês forem fazer isso aí, tirando as repetições, aí vocês vão ver que ia dar o mesmo número. Ia dar, se não me engano, 729 possibilidades de senha para o banco A e 729 para o banco B também, retirando as repetições. Ok? Então, numa questão, se aparecer assim para vocês, para retirar as repetições, basta você pegar o seu número, X, por exemplo, e dividir depois pela quantidade de espacinhos em fatorial. Vamos supor que eu tivesse 2 espacinhos, que eu teria que distribuir o número, então eu dividiria por 2 fatorial. Certo? É só lembrar lá do anagrama. Lembra que a gente fez o anagrama e eu dividia pela quantidade de letras que apareciam repetidas? Então, justamente isso. Ok? Então, para finalizar a aula, nós vamos fazer essa questãozinha aí, certo? Ela é bem tranquila. E foi uma questãozinha retirada do Enem, certo? Então vamos ler, ó. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Então já vou anotar isso aí, tá bom, pessoal? Nós temos aí um total de 3. Fazer em vermelho não, senão vai confundir com a cor. Temos um total de 3 cores primárias. Pronto. Além disso, a justaposição, certo? Colocar uma cor sobre a outra, de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. Então você já vai ter mais outras 2 cores, né? O preto e o branco. E também vai ter as cores secundárias, não é isso? Cores primárias, cores secundárias. Você vai ter também o preto e o branco. Preto e branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza o preto é o quadrado mais cheio, enquanto o que simboliza o branco é o quadrado vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando se estas são claras
ou escuras. Então, olha só, suas cores aí, ó, também podem aparecer claras ou escuras. Quando eu coloco esse material que é utilizado para identificar o preto e o branco, certo? De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? E aí, pessoal, letra A, B, C, D ou E? Aí sim tem alternativa, né? Tentem pensar um pouquinho, essa questão é bem rápida. Eu vou resolver ela em 5 minutos. Eu consigo resolver e explicar para vocês. Então dá para vocês pensar um pouquinho nela. Tentem pensar e dizer uma resposta. Quantas cores eu vou ter no total nesse sistema aqui, que podem ser representadas? Mais 2 minutinhos, tá bom? Eu prometi que ia acabar de 12 horas. Talvez eu passe mais uns 2 minutinhos. No máximo. Tô sentindo falta hoje do... Esqueci o nome dele. Acho que é Fabrício. Não me lembro. Fábio, alguma coisa assim. Ele sempre tava falando na aula. Vocês estão tentando fazer? É Fábio, né? É isso, Fábio. Ele sempre fica falando na aula. E aí, deu certo? Travaram em alguma parte? Se você travou em alguma parte, você tenta dizer pra mim, pra poder tentar ajudar. Yasmin, eu não tô conseguindo interpretar. Na realidade, ó, vamos fazer aqui. Nessa questão você só precisa somar todas as quantidades de cores que você tem. Ó, vamos lá. Eu vou ter as cores primárias, secundárias, cores primárias são 3 já, né, que eu coloquei. Você vai ter as cores secundárias. Você vai ter o preto e o branco. Então já são mais 2 cores, né? Deixa ali do ladinho, ó. Mais 2 cores. Você precisa saber aí quantas são as secundárias, né? Esse 2 aqui é justamente por causa do preto e branco, certo? 3 primárias, você tem que saber quantas secundárias você tem. Na questão não diz. Disse que você tinha uma preta e uma branca, então já são mais 2 cores. E que as cores elas podem ser claras ou escuras, certo? Então vamos resolver primeiro aqui, ó. Quantas cores secundárias eu tenho? Se você for bom em artes, você sabe, já estudou arte, né? Ou então souber esse conhecimento de vida mesmo. Quantas cores secundárias existem, pessoal?
Vocês sabem dizer? Se você não souber dizer, ó, você vai utilizar a matemática na sua vida agora para descobrir isso. O pessoal fala, nem onde é que nada eu vou usar onde é que eu vou usar a matemática na minha vida? Então a gente vai utilizar agora. Ó. Eu tenho aí 3 cores primárias. Azul. A questão já disse, certo? Isso eu não precisava saber, assim, conhecimento de vida. Eu tenho o azul, o amarelo e o vermelho, né? Minha questão diz o seguinte, ó, que para obter uma cor secundária, eu tenho que fazer o quê, ó? Fazer a justaposição de 2 desses símbolos. Então, estou fazendo o quê? Estou fazendo uma combinação das cores, certo? Então, se eu fizer combinações entre essas cores, eu vou obter cores secundárias. Então, nesse caso aí, eu preciso saber se eu vou usar arranjo ou se eu vou usar combinação. Como é que eu vou saber o que usar aí? Ó? Você vai fazer uma simulaçãozinha. Você vai entender o que eu vou fazer aqui. Se eu combinar o azul com o amarelo, eu vou obter que cor, pessoal? Azul com amarelo. As duas cores primárias, azul e amarelo, resultam no verde. Exato. Então, fazer assim, ó. Azul mais amarelo. Isso aí vai dar igual ao verde. Exatamente. Se eu fizer amarelo mais azul, vai dar qual cor? O que vocês acham? Vai dar uma cor diferente? Não, né? Vai dar o próprio verde, isso mesmo. Então, neste caso aí, a ordem não importa. Não é isso? Se eu tiver amarelo, azul e amarelo, ou mesmo que eu tenha amarelo e azul, resulta na mesma coisa. Assim como se eu tivesse azul e vermelho, que se não me engano dá roxo, era a mesma coisa de vermelho e azul. Certo? Então, nesse caso, você vai ter que fazer uma combinação. Porque, ó, a ordem não importa não. Combinação. De quantos elementos? Da quantidade de cores que você tem, né? Que são quantas? Quantas cores primárias você tem? 3. Isso. E elas vão estar sendo combinadas de quantas formas? Tenho que combinar quantas cores para obter uma secundária? 2, isso mesmo. Pronto, então a combinação de 3 elementos tomados 2 a 2. Que isso vai dar o quê? Ó? N fatorial. A forma de combinação é N fatorial, né? Deixa eu escrever aqui. Dividido por N menos P fatorial. Só que na combinação aparece uma coisinha a mais, né? Que é o multiplicado pelo P fatorial. Que é justamente as repetições que eu tenho que tirar. Repetições como essa daí, né? Já que amarelo e azul e amarelo é a mesma coisa, eu tenho que eliminar essas repetições. Então isso vai dar o quê? Ó? Em cima eu vou ter 3 fatorial, que é o N, dividido
por n menos p fatorial. N é 3 e p é 2. 3 menos 2 vai dar 1. Então, 1 fatorial. Multiplicado por p fatorial, que é 2. Isso aí, essa conta é importante caso você não soubesse quantas cores secundárias existem, certo? Se você souber, nem precisava fazer a combinação. Mas eu vou fazer aqui, já que estamos estudando, né, o cálculo de combinação é bom fazer. Então, 1 fatorial, ó, lembra disso aí, ó. 1 fatorial. Que horrível é esse, pelo amor de Deus. Ainda tá horrível, mas melhorou. Ó, pessoal, 1 fatorial é igual a 1, certo? Por definição. Certo? Então, 1 fatorial é igual a 1. E eu teria que multiplicar 1 vezes 2 fatorial. Qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número. Então, nesse caso, eu ia ter embaixo o 2 fatorial. E em cima, no meu numerador, eu vou escrever o meu 3 fatorial como sendo 3 vezes 2 fatorial. Certo? Peguei o meu 3 fatorial e transformei ele em 3 vezes 2 fatorial. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Tudo certo? Pronto. Então aqui eu vou simplificar esses dois camaradas e encontro que eu tenho no total 3 combinações. Essas 3 combinações vão ser justamente a quantidade de cores secundárias que eu tenho. Para quem não sabia, você pode ter o verde, o roxo ou o laranja, combinando essas 3 cores aí. Então agora já sei a quantidade de cores secundárias que eu tenho. Também são 3. Então vamos lá, eu tenho 3 primárias, 3 secundárias e 2 outras cores, que é o preto e o branco. Então no total aqui eu vou ter 6 cores normais, vamos dizer assim. Deixa eu pegar aqui esse preto. Então no total eu vou ter 6 cores normais, ok? 6 cores normais. Só que minha questão diz o que, ó? Que eu posso ter também as cores claras e escuras quando eu coloco aquele meu símbolo em cima de cada uma das cores. Por exemplo, eu tenho o azul normal, né? Se eu colocar o meu símbolo, que ele representa o branco, em cima da minha cor azul, eu vou ter o azul claro. Se eu colocar o símbolo que representa o preto em cima da minha cor azul, eu vou ter o azul escuro, certo? Isso, Yasmin, são 6 cores. 3 primárias e 3 secundárias, certo? Então veja só, sempre eu vou ter para uma cor, outra cor clara e outra cor escura. Quase isso, Yasmin. Você vai ter suas 6 cores normais, o preto e o branco, que são 2, e ainda você vai ter as cores claras e escuras, certo? Deu para entender agora? Não pode somar só esses dois, certo? Então, voltando aqui para o exemplo, deixa eu anotar isso aqui. Fazer separado, que ali tá uma bagunça danada. Então, você vai ter 6 cores normais, que são as 3 primárias e 3 secundárias, certo? Mas aí você vai ter também que para cada cor dessa você vai ter uma clara. Então você vai ter que somar isso com 6, certo?
você vai ter 6 claras. E para cada cor dessa, normal também, que está em preto, você também vai ter as escuras. Certo? Deixa eu fazer assim, ó. Ver se facilita. Se esse aqui aparecer, acho que aparece. Fazer de uma forma aqui mais interessante. Você vai ter suas 6 cores normais. Aí você vai ter que somar elas com as claras. Então você vai ter mais 6 cores claras. E você vai ter que somar também com as escuras. Você poderia ter azul claro e azul escuro, vermelho claro, vermelho escuro, laranja claro, laranja escuro e assim vai. Então no todo aqui você vai ter 18 cores, certo? Contando claras e escuras. Deu para entender isso aí? Deu para entender, pessoal? 18. Tenho que somar as que eu tinha, as normais, mais as claras e mais as escuras. Então a sua resposta aqui é qual a alternativa? A, B, C, D ou E? B, B, B. Todo mundo acha que é B? B. Tchan, 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 tchan. A alternativa não é a letra B, caro aluno. Por quê? Nós encontramos as normais, as claras e as escuras. Mas vocês esqueceram de contar com o preto e o branco. Certo? Que foi justamente o que eu tinha colocado lá em cima. Exato, Yasmin, você tinha contado antes já e esqueceu de contar agora. Tá aqui, eu tinha separado lá em cima, que eu já tinha duas cores, que era o preto e o branco. Certo? Então, cuidado com as pegadinhas. Por quê? Porque 18 tem lá nas suas alternativas. O Enem sabe que você ia encontrar 18. Mas aí a alternativa é a letra D. D não, C. C de Cristo. 20, né? 18 mais 2, 20. Eita, passei 10 minutos do horário. Vocês não fiquem com raiva de mim não, tá bom? Essa questão é interessantezinha, era pra gente ter terminado. Eu comecei de 10h30, 10h10 eu acho, 10h15. Então deu certo. Tudo bem nessa questão? Deu pra entender? Não é uma questão considerada difícil não, certo? Caso você não lembrasse como resolver a combinação, era só lembrar quantas cores secundárias existiam mesmo. E interpretar a sua questão bem, bem legalzinho. Então nossa aula acaba aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí de coração para quem ficou comigo até o fim. Vou postar para vocês uma listinha para vocês treinarem, certo? E qualquer coisa, Telegram ou WhatsApp pode falar comigo, certo? Valeu, bom almoço agora para todo mundo que eu vou comer também, tô com a fome daquele jeito. De nada, Yasmin. Os links de novo? Vou mandar. Obrigado, Luana. Tchau, Crislane, Elisiana, Fran, tchau também. Vou mandar os links aqui, certo? Para quem não pegou, os links da presença. Tá lá no início do chat, deixa eu pegar aqui. Copiar.
Pronto, mandei aí, tá bom? Tchau, Raquel. Tchau. Quem não preencheu aí, preenche, tá bom? Quem entrou depois. E pra você que está no YouTube, viu esse vídeo até o final, deixa o like aí no vídeo, tá bom? Compartilha pro seu amigo que quer estudar pro Enem. E se inscreve aí no canal. Valeu!